senadora Amélia. Eu pretendo tratar, nessa minha fala, de dois temas. Primeiro, uma pauta positiva. Falar um pouco, já que digamos que o céu não é de brigadeiro nesse momento, devido ao próprio Congresso Nacional. A exemplo do que fez o senador Suplicy, eu quero, nesta sexta-feira, fazer um pequeno resumo do nosso trabalho durante esse ano. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar todos os jornalistas, produtores e funcionários aqui do Senado, dos meios de comunicação ou não. Meus cumprimentos aos meus amigos da TV Senado, do Alô Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado e das próprias relações públicas. Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de externar os meus cumprimentos também à assessoria de comunicação da liderança do Partido dos Trabalhadores, sob a coordenação de Vossa Excelência. Também aos demais jornalistas e veículos que cobrem as atividades aqui do Congresso Nacional. Eles que estão aqui no dia a dia sabem quem é quem na casa. Não adianta, como Vossa Excelência falou muito bem aqui, que um oportunista de plantão procure desfazer o trabalho acumulado de homens e mulheres que dão a sua vida por causas e não por coisas, como muitos fazem na sua vida e não só no parlamento. Não estou falando do parlamento. Senhor presidente, é graças ao trabalho desses profissionais que as ações do nosso mandato chegam a milhões de lares de brasileiros. Esses profissionais fazem parte dessa história, da nossa história. Me lembro, senhor presidente, que muitos que quando eu cheguei aqui, há 26 anos atrás, sempre fui reeleito e, para a felicidade minha, na maioria das vezes, com a votação mais expressiva do estado do Rio Grande do Sul, eles ainda meninos, hoje eles de cabelos brancos e eu, naturalmente, com cabelos mais branco ainda. Senhor presidente, essa história que iniciou lá na luta sindical e depois continuou na Constituinte, como deputado federal, junto com Vossa Excelência. Lá nós avançamos, sim, na construção dos capítulos da cidadania, dos direitos sociais, dos direitos especificamente dos trabalhadores, lá na Carta Magna, ao contrário do que muitos disseram, e virou quase que verdade, que o PT não assinou a Constituição. Nós assinamos a Constituição, todos nós assinamos. Votamos contra inúmeros pontos, claro, queríamos avançar mais, mas reconhecemos o resultado e assinamos. Então, nós ajudamos a construir esse momento. Senhor presidente, assim nós fomos percorrendo caminhos difíceis do longo das nossas vidas. Chegamos ao Senado Federal em 2003, fomos reeleitos em 2010, senhor presidente, com quase 4 milhões de votos de um universo de 6 milhões. Eu diria de cada 3 gaúchos, 2 votaram em nós. E muita gente não aceita bem isso. Tive a alegria de chegar ao Senado com essa grande votação, quando uns diziam na época, aqueles que eu chamo oportunistas de plantão, não, o país não se elege, porque as pesquisas mostram que ele está em 5º lugar. Chegamos junto. Chegamos aqui, estamos aqui junto com a senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia, que fez uma brilhante votação também. A senadora Ana Amélia, que nunca foi candidato a nada. Eu fiz em torno de 4 milhões, mas ela fez em torno de 3 milhões e meio de voto, para quem nunca foi candidato, senadora. É por competência mesmo que Vossa Excelência fez essa expressiva votação. Mas muitos diziam que eu chegava e que Vossa Excelência também não chegava. E nós chegamos, e chegamos bem, e temos respondido à população que criou essa expectativa no nosso trabalho, principalmente no meu caso, claro, eu não nego, eu tenho lado na questão dos direitos sociais, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas e de todos os discriminados. E aqui eu vou dizer tudo que nós já, mais ou menos, aprovamos, não tudo porque não dá, né?
nesse período aqui. E claro que eu sou de uma base, a base do presidente Lula e da base da presidente Dilma. Enfim, senhor presidente, a nossa história está escrito naqueles que acompanharam nos anais da casa. Alcançamos a aprovação, por exemplo, do Estatuto do Idoso. Beneficia cerca hoje de 30 milhões de pessoas. Me lembro até hoje, o presidente Lula me liga uma noite e diz: Paim, como é que está o Estatuto? Agora, presidente, há uma questão apenas que, mas não é polêmica. Esse artigo tu acha que dá para resolver e dá, aprovamos? Eu digo: sim, presidente. Então, vou trabalhar para aprovar e vou sancionar, e assim aconteceu. Estava engavetado há 7 anos o Estatuto do Idoso. Hoje é lei federal, que beneficia em torno de 30 milhões de brasileiros. Senhor presidente, tivemos um outro debate longo aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Nossa, dizia que ia dividir o país, também de nossa autoria. Me lembro mais uma vez do presidente Lula, disse: olha, pai, há inclusive um setor do segmento que tu atua, que disse que o Estatuto não é bem o que eles queriam. Mas o que você acha, pai? Digo: presidente, claro que não é o ideal que nós gostaríamos. Todos nós queremos mais, né? É natural. Como o presidente gostaria de ter feito mais, a presidente Dilma quer fazer mais ainda. Mas diz o presidente: pai, então dá para sancionar. Sancionamos. E só aprovamos porque houve apoio aqui da Casa Civil. Se a Casa Civil, o Ministério da Educação, não tivesse trabalhado, Vossa Excelência sabe, não teria sido aprovado. E hoje o Estatuto da Igualdade Racial, eu poderia dizer que beneficia 90 milhões de brasileiros. Senhor presidente, percorremos o país ouvindo, e foram muitas e muitas viagens, ouvindo a população e buscando sugestão para a construção de uma política definitiva para o salário mínimo. Falo aqui da reposição da inflação, mas o PIB, que hoje é uma realidade, é lei. Eu fui o relator da construção dessa proposta. Viajamos todo o país, inclusive fomos ao seu estado, e Vossa Excelência nos recebeu lá. E era uma composição ampla, inclusive a senadora Luísa Helena, na época, junto. Depois o nosso trabalho, junto com as centrais sindicais, numa negociação com o presidente Lula, foi consagrada. E hoje todos reconhecem, pode ver que ninguém mais questiona a política de salário mínimo, que sobe todo ano a inflação, mas o PIB. E que, se conforme for aquilo que combinamos na época com o presidente Lula, em 2023 nós vamos estar com o salário mínimo se aproximando dos $1.000. E 2023 está ali, $1.000, não são R$1.000. Isso. Eles podem questionar, querer apagar a história, mas isso é coisa nossa. Senhor presidente, eles questionam tudo. Mas eu pergunto, nós temos mais de 1.000 projetos apresentados no Congresso Nacional. Claro, são 26 anos. Eu não vou querer que quem entrou aqui ontem tenha 1.000 projetos, mas são 1.000 projetos. Projetos. Não projeto de resolução, não apenas sugestões, mais de 1.000 projetos apresentamos no Congresso Nacional. Senhor presidente, trabalho esse que foi construído pedra a pedra, tijolo por tijolo, sempre ouvindo os setores mais amplos da sociedade. Claro, porque eu tenho lado na história, eu tenho lado, sempre ouvindo os trabalhadores, as suas entidades, ouvindo os que são discriminados, mas nunca deixei de ouvir também os empresários, senhor presidente. Trabalhamos muito, incansavelmente, como estamos aqui agora, na aprovação de textos, nem todos de minha autoria. Por exemplo, a PEC da Juventude, não é de minha autoria, mas a Juventude veio ao Senado Federal e pediu: Paim, nós queremos que você já seja o pai da PEC da Juventude. E aqui nós articulamos com os senadores e a PEC da Juventude hoje é uma realidade. E eu agradeço o carinho da juventude brasileira em relação a esse trabalho que aqui fazemos. O aviso prévio proporcional, que agora vai ser estendido, inclusive, àqueles que foram demitidos antes da lei. Quem é que foi que trabalhou aqui dia e noite para a aprovação do projeto que daria, inclusive, a remuneração do direito a um salário mínimo por ano? Quando assim o setor mais conservador percebeu, concordou, porque o nosso projeto ia ser aprovado, inclusive com uma visão do próprio Supremo Tribunal Federal, que já havia anunciado um outro projeto que garantiu, então, uma redação maior, mas é um avanço.
E eles sabem que nós somos a alavanca para assegurar o aviso prévio proporcional que hoje tem os trabalhadores. Os trabalhadores sabem, está escrito, está na história. Se não fosse essa negociação, o nosso projeto, que daria muito mais, seria a lei, e por isso a gente contribuiu, porque a vida é assim. Naquela linha que eu falava desde o início, você busca o máximo e negocia aquilo que for possível dentro da correlação de força. A própria lei dos taxistas não é de minha autoria. Mas trabalhamos tanto aqui, que muitos mandavam e-mail para o meu gabinete achando que era de minha autoria. Não era de minha autoria. E tem que ser dito, como é que eu vou dizer que não é? Quem foi o principal articulador dessa lei foi o atual presidente do Congresso Nacional. Mas trabalhei tanto que mandavam para mim como se eu tivesse sido o autor. Não fui o autor, mas trabalhei sim, taxista do Brasil. E vocês sabem, eu agradeço pelas homenagens que tenho recebido e cartas do meu gabinete, a todos eu respondo. Não, o autor não sou eu, mas fiz o meu trabalho para que a lei fosse aprovada. Apelo e curiosidades, senhor presidente. Combinei com o presidente Lula para os carteiros, aprovei um projeto e o Lula me disse, a redação que está aí não dá, mas vamos fazer uma outra forma e eu garanto os meios 30%. E hoje os carteiros ganham os 30%. Os projetos surgiram daqui. Ele mandou, na época, o ministro das Comunicações ao meu gabinete, pediu que ele fosse, ele foi ao meu gabinete, e lá negociamos, e os carteiros têm os 30%. Agora, os 30% para os vigilantes. Uma luta histórica aqui, meu amigo Chico Vigilante, deputado distrital. Você foi o número 1 para mim nesse processo. Apresentei projeto, fui relator. Diziam que não ia sair hoje, e que a presidenta Dilma não ia, e Vossa Excelência ajudou na articulação, que ela não ia sancionar, ela sancionou, que o setor empregador não queria o 30% para os vigilantes de todo o Brasil, onde nos encontram, e vão fazer um ato em Porto Alegre, e se Vossa Excelência puder, eu até gostaria que Vossa Excelência presente, vai ser um ato a nível nacional, de homenagem, e quero dizer, àqueles que mais trabalharam nesse tema. Eu sei que o deputado Marco Maia também será, o ex-presidente da Câmara será convidado, e me convidaram também pelo trabalho que fizemos apresentando. Senhor presidente, eu podia falar aqui do Alô Senado, por isso que eu elogiei tanto a casa. Quem está aqui dentro, senhor presidente, me permita que eu diga isso, acompanha o trabalho de cada um de nós. Quem está aqui sabe quem é quem, mas quem está lá fora, que só sabe fazer crítica, só cutuca, só fala mal. Eu queria só dizer para eles que só falam mal desse ou aquele parlamentar, olhe um pouco para si, e se é honesto essa fala permanente de quem trabalha. Conforme o levantamento do Alô Senado, senhor presidente, Serviço de Secretaria de Pesquisa e Opinião, nós recebemos em torno de 8.000 mensagens, somente esse ano que passou. 8.000 mensagens do Brasil, fazendo pergunta e querendo que eu respondesse. 8.000 dirigida para que eu respondesse questões voltadas ao mundo social. Senhor presidente, o nosso gabinete recebeu diretamente para respostas 3.200 ligações. Foram mais de 2.000 convites para que eu fizesse palestra nos estados, mais de 2.000 convites. Aqui e muitos no exterior. Claro que eu dou prioridade internamente e não fui ao exterior. Não fui porque dei prioridade aqui, mas não acho nada errado aqueles parlamentares que conseguem, além de responder aqui, e também ao exterior. Senhor presidente, conforme publicação do relatório Presidência do Senado, que está em cima das mesas, para aqueles que dizem que a gente trabalha pouco, né? Está aqui em cima das mesas, a presença do Senado, está aqui, esse livro grosso que está aqui na nossa frente, aqui, está aí no lado do seu lado, também aqui na esquerda, diz que, em matéria de pronunciamentos, esse parlamentar foi o parlamentar que mais fez pronunciamento. Como é que eles dizem que a gente não trabalha? Só estou falando isso para dar um exemplo. Foi o parlamentar, está escrito, que mais fez pronunciamento durante todo o ano de 2012, e 90% defendendo as causas sociais em defesa do discriminado, dos assalariados, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, da juventude, das mulheres, enfim, do nosso povo e da nossa gente. Senhor presidente, quando dizem que nós apresentamos 18 projetos, mas quem já tem 1.000 projetos? Esse ano foram mais 18, quer que eu apresente o quê? 1.000 por ano?
A CDH, a qual fui presidente, senhor presidente, realizou 146 audiências públicas. Isso dá aproximadamente, cada 2 dias, uma. Sobre 99% sobre a minha presidência. Toda segunda-feira pela manhã, senhor presidente. O Brasil acompanhava os grandes debates que lá fazíamos com a sociedade brasileira. Eu vinha todos os domingos e vou continuar vindo. De volta a Brasília, para segunda-feira, abrir a sessão às 9 horas, com a cobertura aqui da TV Senado, para debater todos os temas, todos. Não teve um setor da sociedade que tenha pedido a mim que eu não abri espaço. Seja empresário, seja trabalhador, seja evangélico, seja católico, seja comunidade gay, todos eu abri espaço, porque isso é o Congresso Nacional, isso é a democracia. Senhor presidente, nesse período no parlamento, permita que eu diga isso, eu recebi o título de cidadão da maioria dos estados brasileiros. Claro, não de todos. Mas se dividir, a maioria recebeu o título de cidadão dos estados. Em nenhum, não pense que é aqueles títulos que alguns inventam e falam com liberdade, porque quem está ouvindo sabe disso, em qualquer dos estados, que algum pega o articulo lá para que o deputado do partido dele, sei lá o quê, indique lá e faz uma briga espontaneamente. A maioria dos casos eu nem sei quem é que foi o autor, e em inúmeros casos não fui nem receber com o meu título de cidadão de Brasília. Não deu para ir receber. Senhor presidente, eu faço esse balanço para que as pessoas saibam um pouco da nossa história num momento desse que fazem tanta crítica à atuação de cada um dos parlamentares, e eu me vi na obrigação, em respeito ao povo brasileiro e gaúcho, a vir a essa tribuna. Senhor presidente, quer dizer que guardo com carinho todas as homenagens, as cartas emocionadas, Berenice Piana de Piana, do autista, as cartas que você me mandou, e aprovamos a lei dos autistas, que surgiu lá na Comissão de Direitos Humanos, e Vossa Excelência foi o principal articulador junto ao Palácio, permita que eu diga isso, por isso foi sancionada, que beneficia os autistas de todo o país, surgiu lá das nossas mãos, e a sua carta mostra, minha querida Berenice Piana de Piana, cartas emocionadas, cheia de lágrimas que você me mandava, e hoje você lembra, cada momento, talvez por telefone, o que foi aquela história. Senhor presidente, falo nesse momento, do Prêmio Dignidade no Trabalho, oferecido pela Frente Parlamentar, foi um dos últimos que eu recebi, pelo desenvolvimento e valorização do trabalho, que foi me ofertado no Dia dos Metalúrgicos. Quero também destacar um dos últimos, a homenagem da Coordenação Federativa dos Trabalhadores do Paraná e do Fórum Sindical dos Trabalhadores no Seminário Sindicalismo Livre e Forte, em Curitiba, as homenagens que lá recebi. Quero aqui homenagear o DIAP. Senhor presidente, claro, pela idade, em 26 anos, o DIAP foi criado há 19 anos. Segundo o DIAP, eu sou o único parlamentar que recebeu todos os prêmios do DIAP. Não é que outros não receberam, mas não receberam porque saíram para ser governador, saíram para ser até presidente da República, saíram para ser secretário de Estado naquele período, não estavam aqui. Mas como eu entrei na Constituinte e estou aqui até hoje, eu recebi todos os prêmios que o DIAP acabou. Sou um dos poucos, ou talvez o único, um ou outro, que recebeu. Não teve um ano que eu não recebi o prêmio de parlamentar de destaque do DIAP. Claro, não sou eu, né? Foi os 100 cabeças do Congresso. Quero agradecer, senhor presidente, porque o pai fala muito do trabalhador aposentado, pensionista, discriminado, negro, índio, papapá, cigano. Tenho um trabalho bom com ciganos também, eu não gosto, mas eu tenho o maior carinho pelos ciganos. Que eu recebi um prêmio Personalidade da Avicultura Gaúcha, Mérito Político Nacional, publicado na revista da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV. Aqui foi até interessante, me permite, senhor presidente. Então eu vou receber o prêmio lá no interior do Rio Grande. Prêmio do empresariado, mas um prêmio nacional. Quando eu vou receber o prêmio, eu, passando, parei numa pequena cidade e fiz um pronunciamento a convite do Partido dos Trabalhadores. O comentário no Estado não é que eu recebi um prêmio nacional no campo social da avicultura gaúcha, é porque eu parei para fazer um pronunciamento numa atividade do PT. Absurdo, absurdo. É essas coisas que a gente fica indignado, porque eu acho que é falta de... Eu não quero aqui usar termos pesados, mas não é uma injustiça. Que não fazem só comigo, fazem com outros também.
O grande tema foi por que eu parei no caminho. Tinha para chegar lá, tinha que passar ali. E eu fiz esse pronunciamento. Mas, senhor presidente, eu estou indo para o final. Mas vou fazer, para dar uma parte. Quero aqui agradecer também ao Congresso em Foco, senhor presidente. Prêmio Congresso em Foco. Escolha de jornalistas de todo o Brasil e internautas. Me deram o prêmio número 1. O parlamentar que mais defende os trabalhadores e a previdência social e também da defesa do consumidor. Nos colocam sempre entre os 5 senadores que mais atuam aqui no parlamento. É que alguém pode dizer, mas ele está falando... Não, se eu não falo, eles não dão uma linha, não dizem nada, eu tenho que falar do que eu falo. Então, e o único lugar para que o Brasil me ouça é a tribuna do Senado, eu não tenho outra coisa. Porque senão é só cutucada, só crítica. Toda vez que vem uma ligação para mim, eu digo, bom, agora eles vão querer saber por que tal dia eu respirei mais forte na tribuna. Se eu estou com problema de câncer, não estou, viu? Não estou com problema nenhum de câncer. Então, a tribuna, o parlamento, a tribuna é nosso instrumento. Se eu não falar aqui o que eu estou fazendo, bom, só fica a versão daquele que sabe criticar e nunca fizeram nada ao longo da sua vida. Ficamos sempre entre os 5 senadores que mais atuaram. Obrigado a todos os jornalistas do Brasil que votaram. Obrigado, internautas. Lembro que no ano de 2011, por exemplo, estivemos no Congresso em Foco, fomos o 4º colocado na categoria Melhor Senador, eleito parlamentar que mais defende a saúde, inclusive lá, esse ano foi Consumidor e Previdência e Trabalhadores, além de ser premiado em 2011 também na categoria Democracia e Cidadania. Senhor presidente, quando eu comento esse reconhecimento e falo aqui, é porque isso nos dá mais energia, mais determinação na luta permanente em defesa daqueles que mais precisam, dos mais pobres e dos discriminados. Senhor presidente, temos muitos desafios para 2013. O ano que se inicia traz uma série de perspectivas para o bom debate, para o bom combate. E não vão nos intimidar, não vão conseguir, não vão nos intimidar. Nós faremos boas discussões, sejam elas no plenário ou nos plenários das comissões, ou em audiências públicas. Temos inúmeros projetos. Estão na pauta de votação, inclusive aqui já do plenário. Como, por exemplo, um dos projetos que estamos fazendo um belo debate, com todos os motoristas do Brasil, é o Estatuto dos Motoristas. É um projeto que vai dar uma qualificada, eu diria, para esse setor tão importante que toca o Brasil, que transporta o Brasil, que é o Estatuto do Motorista. Quero aqui cumprimentar também a ministra Maria do Rosário. Sou autor, além do Estatuto do Motorista, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que Vossa Excelência me ajudou muito. Todas as vezes, sua esposa, inclusive, que trabalha muito nessa área, esteve conosco, dialogou conosco, aprovamos aqui no Senado, está na Câmara. Agora, a ministra Maria do Rosário fez uma comissão para ajustar com outros setores da sociedade, creio eu, que esse ano nós vamos aprovar também o Estatuto, definitivamente, das pessoas com deficiência. E por que isso? Porque isso beneficia, esse Estatuto, também exemplo dos outros, em torno de 30 milhões de pessoas. Vossa Excelência é um estudioso desse tema e sabe disso. E pelo que percebi da vontade da presidenta e da própria ministra, nós aprovaremos o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda esse ano. Claro, senhor presidente, que eu tenho bandeiras que eu vou brigar sempre, que é o fim do voto secreto. O fim do voto secreto eu vou continuar brigando. Eu não admito um voto secreto, para não dar essa confusão que deu recentemente agora. Quem votou como? Teve estatística que mostra que 31 votaram no candidato que era contra a chapa oficial. E só 18 assumiram que votaram na chapa oficial. O PT não votou na chapa oficial, e foram 12 votos. Então, com nossos 12 votos, estão ali. Então, nós não ficamos naquele que diz que é, mas não é, mas não é. Se o voto fosse aberto, cada um tem o direito de votar e explicar por que votou. Fizemos um grande debate na bancada, sobre a sua coordenação, e foi uma questão fechada. É isso. E você foi à tribuna e disse, a bancada do PT, todos os votos vão votar. E nós assumimos o nosso voto. Eu acho que alguém vai dizer que vai votar e pode dizer vai votar diferente. Seria uma burrice até, porque seria só um desgaste necessário. Mas nós não entramos naquela faixa dos oportunistas que votam de uma forma e diz outra. Não é
o nosso feitio. Nós assumimos o que fizemos. Então, o fim do voto secreto é fundamental, senhor presidente, no Congresso Nacional. Temos o debate também da redução da jornada de trabalho, que eu sou o autor do projeto, junto com o senador Inácio Arruda, lá na Câmara ainda. E que haveremos de votar, espero eu, no momento adequado, a regulamentação do direito de greve. Apresentei o projeto há 20 anos. Enfim, senhor presidente, pode ter certeza, aqueles que estão nos ouvindo, nós vamos continuar defendendo, sim, os reajustes reais para as aposentadorias e pensões. Construímos uma política para o salário mínimo. Por que não podemos construir para os aposentados? Acredito que podemos construir. Bem como redobrar o nosso empenho, eu falava hoje com Vossa Excelência ainda, de buscar uma saída para esse, como até o Vitor Garibaldi permita que eu disse, esse maldito fator previdenciário. Projeto que já aprovei aqui no Senado, com o apoio de toda a bancada do PT. Não, mas no fator previdenciário tu votou contra a bancada. Bobagem. Vê como falam bobagem? Não votei, não. Pelo contrário, a bancada toda me acompanhou. Não teve um voto contra o fim do fator previdenciário. A bancada toda me acompanhou. Então eles fazem confusão. Está lá na Câmara agora. O reajuste aposentado também. A bancada do PT me acompanhou na íntegra. Não teve um voto contra. Inclusive, buscar uma saída para a reposição. Não teve um voto. Então, eles dizem que nesses temas... Ah, mas aí tu votou contra. Não votei contra, pelo contrário, a bancada votou comigo, entendeu? Os argumentos eram sólidos, na busca de encontrar, claro, uma saída negociada lá na Câmara, que até o momento não aconteceu. Senhor presidente, quero também dizer que... Só um detalhe do fator, para nós irmos finalmente, aproveitando a tolerância de Vossa Excelência, nesta sexta-feira para amanhã, o fator previdenciário ele reduz quase que 50% o salário do trabalhador no ato da aposentadoria. Coisa que não se aplica para o Executivo, para o Legislativo, nós aqui, e nem para o Judiciário. Por isso que nós temos que achar uma fórmula. Os outros todos, senhor presidente, Vossa Excelência já sabe, você pega as 80 maiores contribuições de 94 para cá, que acaba dando o princípio da integralidade e dá o direito para o cidadão. Para o trabalhador seletista, e a Previdência aí tem um superávit de 15 bi mais ou menos, faz esse cálculo, mas depois aplica um redutor de 50%. Não é justo, porque são efetivamente aqueles que mais precisam, e por isso eu tenho muita esperança que, sob a sua liderança, nós vamos encontrar um caminho. Quero só lembrar, para ir para os finalmente, senhor presidente, e é finalmente mesmo, em 1º de maio, a maior conquista dos trabalhadores brasileiros vai completar 70 anos, que é a nossa CLT. E todo mundo sabe que não venham com essa de flexibilizar o direito dos trabalhadores, como eu digo, só por cima do meu cadáver. E muitos não aceitam que eu diga isso. Eu vou continuar dizendo. Não tem nada não de abrir mão aqui de direitos básicos dos trabalhadores e queremos fazer uma grande atividade dos 70 anos do direito da CLT, consolidação do direito do trabalho. Senhor presidente, para terminar, como eu venho falando há um bom tempo, temos de ficar de olhos bem abertos. Sempre aqueles setores que querem diminuir o direito dos trabalhadores. Se depender de mim, não tem essa. Não tem e não vai acontecer. E por isso ficam alguns brabos comigo e fazem as suas articulações. É legítimo que façam as suas, mas eu virei à tribuna sempre defender o direito dos trabalhadores. Quero dizer também, meus amigos, do Estatuto da Juventude. Sou relator do Estatuto da Juventude, indicado pelo presidente Jaime Campos, da Comissão de Ações Sociais. Faremos uma grande audiência no Rio Grande do Sul. Vou convidar os relatores anteriores também que estejam presentes, por exemplo, Rodolfo, Manuela e tantos outros, que trabalharam nesse tema. A secretária nacional da Juventude da Presidência da República esteve ontem comigo, anteontem, confirmou que vai estar presente nessa grande audiência no Rio Grande do Sul e uma grande audiência aqui em Brasília, unindo as lideranças da juventude de todo o Brasil. Quero dizer também, àqueles que estão me ouvindo, e eu falava antes de uma parte a Vossa Excelência, quanto ao PL 122, nós temos que construir uma redação que faça com que a comissão aprove e vai ainda para a CCJ. E, por isso, eu vou reunir com todos os setores. Não apresentarei o meu relatório sem deixar de conversar com todos os setores que estão tratando desse tema contra ou a favor. Por fim, reitero a necessidade de o Congresso Nacional estabelecer cada vez mais uma postura firme e clara na sua independência. E passa pela apreciação dos vetos. Eu sei que é uma preocupação também de Vossa Excelência. De fato, não dá para entender. Isso sim, não dá para entender. Como é que a gente vai explicar que tem 3.000 vetos que não foram apreciados? E permito, com todo respeito àqueles que defendem essa tese,
Mas eu vi uma tese, a imprensa me perguntou, dei minha opinião. Não, mas tem uma tese que vai ser apresentada que diz o seguinte: se o veto não for apreciado em 90 dias, ele fica permanente. Meu Deus do céu, hoje nós somos governo, mas poderíamos não ser um dia. O que vai acontecer se essa tese chegar a passar? Bom, com todo respeito àqueles que defendem a tese. Olha, a maioria simplesmente não deixa votar. Em 90 dias, o veto acabou a independência do legislativo em matéria de legislação. A última palavra sobre o projeto de lei aprovado é do legislativo. Vai para o executivo, vetou, volta para cá, e nós concordamos com o veto ou não. Quem tem maioria, o que vai fazer? Vai dizer não vota. Só isso. Pronto. Em 90 dias, o veto vira lei. Então não dá, com todo respeito. Eu entendo até que quem apresentou para o debate, para construir uma saída. Eu tenho o maior respeito para os senadores que defendem a tese. Mas essa aí não dá. Sinceramente, eu sou da base do governo hoje, mas posso não ser no futuro. Porque a democracia é isso. Como é que eu vou concordar que acabou? Daí não tem mais nada. Vota o que quiser, vetou lá, vetou e morreu. Porque quem tem maioria, se não dá coro, não vota, passou 90 dias e morreu. Então, essa, sinceramente, eu tinha que comentar que não dá. Enfim, desse modo, entendo eu que cada um tem que cumprir o seu papel. O executivo, o legislativo, o judiciário, fortalecer a democracia, enraizar os princípios cada vez mais fortes da cidadania, com direitos e oportunidades iguais para todos. Senhor presidente, era isso, mas eu gostaria de receber uma parte da minha amiga e senadora Ana Amélia. Senador Paim, eu entendo perfeitamente o seu desabafo. Na verdade, esse pronunciamento é um pouco um desabafo. E, diferentemente do meu caso, que estou estreando aqui na atividade política, Vossa Excelência foi um deputado combativo na defesa dos interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Um grande foco na área social. E aqui no Senado não tem sido diferente, tem ampliado ainda. E como jornalista acompanhei isso e tive a honra de ter sido citada por Vossa Excelência, dizendo que fui a jornalista que mais cobertura deu à sua atividade. Então, me permita, não a parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como jornalista, muitas vezes me dizia: Pai, há um questionamento sobre isso, qual é a tua posição? Vossa Excelência botava a opinião de quem questionou e, em seguida, botava a opinião desse parlamentar. Eu dou esse testemunho aqui da tribuna do Senado. Vossa Excelência foi um dos jornalistas mais coerentes que eu conheci. Eu acho que nós temos que ter, na comunicação, a responsabilidade com os nossos atos. Eu queria fazer apenas 2 registros e entender, porque eu também sofro. E acho que a política é perversa, senador Paulo Paim. Ela é perversa porque mistura tudo num balaio só e não separa o joio do trigo. Mas, de qualquer modo, tem 2 aspectos que Vossa Excelência abordou aí, e um que não abordou, mas falou indiretamente. O primeiro, sobre a eleição do Senado. Nós tivemos posições muito claras sobre essa matéria. E posições políticas definidas, Vossa Excelência, pela determinação da sua bancada. É uma atitude política de comprometimento com a orientação partidária. Qual é o erro? Qual é o erro disso, Vossa Excelência? Eu pretendia fazer uma manifestação de protesto a um sistema viciado, a um sistema de cúpula, a um sistema de voto fechado, de voto secreto, melhor dizendo. Isso também não foi entendido. Nosso Estado é um Estado de lado, como Vossa Excelência disse, de lado, que é Grêmio, Inter, no futebol, no esporte. Então, entendi que o sentimento político das pessoas tinha que ser observado e levei a isso, porque o ato político era pela abstenção. Mas não foi entendido, então eu assumi e declarei. E aí eu quero falar sobre a iniciativa que Vossa Excelência teve nesta casa, apresentando uma PEC para que todas as votações sejam votos abertos. Não haja mais voto secreto. E aí esse jogo seria absolutamente limpo. Porque assim como Vossa Excelência declarou o seu voto, que ele custando um grande custo político, a mim também, pela ideia de abstenção, também tive... Pela confusão que ficou. Pela confusão criada, de qualquer... Também pago. Se o voto tivesse lá no painel, não tem problema nenhum. Exatamente. Mas Vossa Excelência e eu declaramos como votamos. E aí levantou a suspeita. Então, o voto aberto e a
quero dizer, a PEC é de sua iniciativa, a primeira, botando todas as votações, inclusive para vetos, que essa eu acho que nós podíamos até examinar, mas todas elas voto aberto. Não teríamos mais nenhum dilema, a sociedade teria um entendimento sobre isso. Era exatamente sobre isso, um protesto a esse sistema de votação. E queria também me associar a Vossa Excelência nessa questão do fator previdenciário. Não só nesta matéria, mas, senador, não é possível, Vossa Excelência chama aos brios a casa. Nós temos que fazer prevalecer. Quando há uma negociação, e o senador Wellington Dias, hoje um combativo parlamentar, líder da bancada do seu partido, nós fizemos uma ampla negociação com a base que dá apoio ao governo, com a oposição para chegar ao fim do fator previdenciário. E aí ele é vetado. Então, a casa tem que fazer valer a decisão que tomou. Ela só resgata a credibilidade nessa hora. Da mesma forma, foi negociado aqui com todas as lideranças a questão da Defensoria Pública. Vossa Excelência já abordou, também abordei, fomos procurados. Tem que derrubar um veto desses, foi um entendimento. Se não tivesse havido entendimento, tudo bem, a matéria nem teria sido problema. Fruto de um entendimento, temos que fazer valer a vontade do Congresso Nacional, que é a vontade da maioria. Então, eu queria cumprimentá-lo e entendo perfeitamente, porque a política é perversa e nós temos que enfrentar esse desafio. Eu não estou reclamando, pelo contrário, me é muito prazeroso o exercício do mandato, mas nem sempre é compreendido na medida exata do que nós estamos fazendo aqui para cumprir exatamente com rigor aqueles compromissos que assumimos junto aos nossos eleitores. Cumprimento, senador Paulo Paim. Muito obrigado pela parte, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência sabe que essa solidariedade entre nós, eu digo os três senadores do Gaúcho, é muito grande. Eu disse uma oportunidade, repito agora, qualquer pessoa que disser, em qualquer lugar, que um senador gaúcho falou de forma, digamos, deselegante até, em relação ao outro, essa pessoa está mentindo. Porque eu tenho certeza da posição de Vossa Excelência, como tenho da minha, como tenho da senadora Pedro Simão. Obrigado, senador. Senador Paulo Paim, me permita só também, aqui, nesse instante, na presidência dos trabalhos, mas também como companheiro de bancada de Vossa Excelência. Primeiro, é preciso dizer que o Brasil realmente tem uma coisa que, que muitas vezes nos angustia. Acho que a fala da senadora Ana Amélia retrata bem isso, mas eu acho que vale a pena que essa liberdade, às vezes deturpada, às vezes desviada, às vezes caminha para a irresponsabilidade, caminha muitas vezes para a completa falta de coerência, mas é o preço da democracia, é o preço da liberdade. Eu acho que qualquer brasileiro, de qualquer lugar, reconhece e sabe a importância do trabalho de Vossa Excelência. E como alguém que testemunha isso, aí já na casa dos 30 anos, eu não posso deixar de dizer, Vossa Excelência é seguramente, já entrou para a história como um dos mais atuantes parlamentares do Congresso Nacional, da Câmara, quando deputado federal, e do Senado. Tenho certeza, é hoje orgulho para a ampla maioria do povo gaúcho e do povo brasileiro. Não posso deixar de dizer, especialmente da classe trabalhadora e dos aposentados. Obrigado, presidente. E dos aposentados. Então, eu não poderia deixar de dizer isso. Vossa Excelência é um orgulho também do nosso partido. Dizer que assumo aqui a responsabilidade como líder de fazer o seguinte esclarecimento. O nosso partido defende, e eu tenho orgulho de dizer, fizemos isso, tinha muitas posições divergentes dentro da nossa bancada. Os 12 parlamentares na data da votação. Tínhamos divergências. Buscamos diálogo com o PMDB. Qual é a tese? Senadora Ana Amélia, veja só um dado que pouca gente sabe. Quando a gente fala em democracia no mundo e perguntamos, lembramos Estados Unidos. Aliás, os mesmos órgãos da imprensa que batem muito no Congresso Nacional, que batem muito nas estruturas democráticas do Brasil, dão capas, muitas vezes, para
os que representam os poderes nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América vive o bipartidarismo. Os Estados Unidos da América, vou assistir Lincoln, né? É um filme que mostra muito a libertação dos escravos das Américas, uma das mais importantes decisões da história para o mundo, inclusive influenciando em outras regiões do mundo, foi feita com corrupção. Foi feita, é o que o filme Lincoln mostra num registro histórico. Foi feito com compra de voto do parlamento. Veja só que situação. No parlamento americano, o partido que tem a maioria tem 100% da mesa. Lá não tem proporcionalidade como tem no Brasil. 100% da mesa do Senado Federal ou da Câmara Baixa dos Estados Unidos, 100% da mesa é do partido majoritário. As comissões técnicas, todas as comissões técnicas, 100% da composição, um único partido. O partido adversário, o partido que não tem a maioria, não tem essa participação. Eu, como brasileiro, tenho orgulho do critério da proporcionalidade adotada pelo Brasil e alguns países democráticos do mundo, Irlanda, França, enfim. Poder nessa mesa, eu lidero um bloco com 24 parlamentares, o senador Eunício, um bloco com 29 parlamentares, o senador Jean Argel, de 12 parlamentares. Somando esses 3 blocos, nós teríamos 2/3 desse parlamento. Poderíamos, por essa maioria, ter 100% desses blocos na mesa. Não. Aqui votamos no PSDB para ter assento na mesa. Aqui votamos para o DEM ter assento na mesa, partidos de oposição. E assim nas comissões, o PSOL, um partido pequeno, pelo critério que eu tenho muito orgulho de defender, da representação da minoria, ter participação nas comissões, inclusive Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes dessa casa. Então foi esse critério que norteou. Eu acho que hoje nós estamos aqui, amanhã a composição será outra, porque a sociedade muda, a composição dos partidos muda. Eu sustento que esse parlamento precisa cumprir o critério da proporcionalidade. E foi isso que pesou na nossa decisão. E agradeço a Vossa Excelência e todos os membros da bancada que compreenderam isso, seguindo a orientação. Da mesma forma que respeito as posições por razões diversas externadas de outros que respeitam a proporcionalidade, mas tinham argumentos para tomadas de determinada decisão. Então, eu não poderia deixar de dizer aqui ao povo gaúcho, tá certo, às outras pessoas, Vossa Excelência faz algo também que é importante, que foi o cumprimento de um debate democrático que fizemos, e ajudei nessa coordenação para a tomada de uma decisão. Então, eu queria aqui, em nome, tá certo, posso dizer aqui com certeza, pelo menos da ampla maioria do povo brasileiro, é um orgulho ter Vossa Excelência no Parlamento Brasileiro, no Senado Federal. Obrigado, presidente. Fala não há motivo nenhum de eu alongar o meu pronunciamento. Vossa Excelência faz um esclarecimento claro ao povo brasileiro, inclusive ao nosso partido. Setores do nosso partido não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. Setores do nosso partido que têm um entendimento, mediante a sua fala, não fica mais nenhuma dúvida sobre todo o debate que aqui fizemos. Só posso cumprimentar a Vossa Excelência. Que bom que numa sexta-feira pela manhã, véspera de carnaval, esses 3 senadores, com esse debate e com o discurso de Vossa Excelência, tenho certeza, da senadora Ana Amélia, enriquecem a democracia brasileira e quem ganha com isso é toda a nossa gente. Viva a democracia. Obrigado, presidente Wellington.